Muito boa noite a todos. Vamos dar início à reunião da noite de hoje, com muita alegria. Que nós possamos lembrar de desligar os nossos celulares, né, para não atrapalhar a harmonização da noite, dos estudos. E vamos ler a nossa página de abertura, de preparo, livro Nascer e Renascer, por Emmanuel, lição 4, Fatalidade e Livre-Arbítrio. Antes do regresso à experiência no plano físico, nossa alma em prece roga ao Senhor a concessão da luta para o trabalho de nosso próprio reajustamento. Solicitamos a reaproximação de antigos desafetos. Imploramos o retorno ao círculo de obstáculos que nos presenciou a derrota em romanges mal vividas. Suplicamos a presença de verdugos com quem cultiváramos o ódio para tentar a cultivar santificante do amor. Pedimos, seja levado de novo aos nossos lábios o cálice das provas em que fracassamos, esperando exercitar a fé e a resignação, a paciência e o valor. E com a intercessão de variados amigos que se transformam em confiantes avalistas de nossas promessas, obtemos a bênção da volta. Efetivamente, em tais circunstâncias, o esquema de ação surge traçado. Somos herdeiros do nosso pretérito e, nessa condição, arquitetamos nossos próprios destinos. Entretanto, irmanizados temporariamente ao veículo terrestre, acariciamos nossas antigas tendências de fuga ao dever nobilitante. Instintivamente, tornamos despreocupados a caça de vantagens físicas, de caprichos perniciosos, de mentirosos domínios e de nefasto prazer. O egoísmo e a vaidade costumam retomar o leme de nosso destino e abominamos o sofrimento e o trabalho, quais se nos fossem duros algozes, quando somente com o auxílio deles conseguimos soerguer o coração para a vitória espiritual a que somos endereçados. É por isso que fatalidade e livre-arbítrio coexistem nos mínimos ângulos de nossa jornada planetária. Geramos causas de dor ou alegria, de saúde ou enfermidade em variados momentos de nossa vida. O mapa de regeneração volta conosco ao mundo, consoante as responsabilidades por nós mesmos assumidas no pretérito remoto e próximo. Contudo, o modo pelo qual nos desvencilhamos dos efeitos de nossas próprias obras facilita ou dificulta nossa marcha redentora na estrada que o mundo nos oferece. Aceitemos os problemas e as inquietações que a Terra nos impõe agora, atendendo aos nossos próprios desejos na planificação que ontem de nossa movimentação no campo das próprias tarefas, porque conforme as nossas diretrizes de hoje, na preparação do futuro, a vida nos oferecerá amanhã paz ou luta, felicidade ou provação, luz ou treva, bem ou mal. E assim, após a leitura dessa linda página de abertura, que possamos rogar a Deus, à espiritualidade superior, a todos os amigos espirituais que nos acompanham e protegem todos os trabalhos dessa casa, que tenhamos uma noite produtiva de estudos, que possamos refletir, que possamos receber todas as bênçãos que nos são chegadas e que possamos, Senhor, estarmos abertos à melhoria que só o Seu Evangelho, só os Seus ensinamentos podem nos proporcionar. Seja com o nosso Evandro, da Casa de Leon Denis, proteja, o ampare, o ilumine, envolva em Tua proteção para que ele possa explanar o seu estudo do Livro dos Espíritos. E que possamos, desta maneira, certos e confiantes do Seu amparo, iluminados por todos os nossos amigos espirituais, darmos início ao estudo da noite de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Vou pegar aqui o macete. Acho que vai ficar.
Boa noite a todos, tá? É com muito prazer que nós estamos aqui hoje para fazer esse estudo sobre o livro dos Espíritos, né? Sobre essa doutrina maravilhosa que nos abraça, que nos ampara, e que Jesus possa abençoar todos nós nessa noite, que nos desprendemos de nossos lares e viemos para cá para escutar um pouquinho do Evangelho de Jesus. Quando eu digo Evangelho de Jesus, eu não estou me referindo basicamente ao Evangelho segundo o Espiritismo, né? Um dos livros do Pentateuco. Eu falo que a nossa doutrina é baseada no ensinamento de Jesus, porque é o Espírito mor que nós conhecemos, né? Que veio à Terra em missão especial para nos trazer o seu Evangelho, os seus ensinamentos, e é baseado nisso que Kardec fez a codificação, até porque Kardec, né, vocês vão ver ao longo do estudo, que é um espírito de escola, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, ele não foi escolhido ao acaso, não só porque o acaso não existe, como também porque Jesus não entregaria uma missão dessa a um espírito qualquer, né? Até mesmo porque nós, no plano espiritual, nós todos, né? Recebemos as nossas missões e às vezes nós somos um pouquinho abusados e pedimos alguma coisa que lá no plano espiritual você vislumbra de uma maneira, mas quando desce aqui na Terra, um planeta de provas e expiações, vocês vão ver que o negócio é diferente. E nós nos levamos muito pela fantasia, né, pelo deslumbramento, né, vamos dizer assim, num mundo como esse, de provas e expiações, em que prevalece o lado material, né? Nós estamos a caminho de um planeta de regeneração, onde predomina, né, mais o amor, mais evolução, até aqueles lugares mais chamado crísticos, né, do universo, que nós nem temos ideia como fica, onde fica, né, porque o nosso pensamento ainda é muito restrito aqui. E nós vamos ver que nessas missões que nós recebemos, que nós assumimos, muitas vezes nós chegamos aqui e não damos conta disso, por causa, ou porque o sofrimento é muito grande, né, ou porque nós não estamos preparados ainda para tudo isso e pedimos muita coisa lá, ou então porque com os encantamentos de um planeta desse, a gente acaba se deixando levar, né, pela quem pediu a prova da fortuna, da riqueza, né, essas coisas todas. E graças a Deus a nossa doutrina nos ensina e nos dá esse freio, né? Porque se vocês analisarem como eu me analiso, nós éramos uma pessoa há um tempo atrás e somos outra agora. Não é que nós sejamos melhores do que ninguém, não. É que nós conhecemos o outro lado da moeda, vamos dizer assim, né? E tem coisas que eu só vim entender com a doutrina espírita, né? Porque a gente vive nesse planeta de provas e expiações, como eu falei a vocês, aqui na cidade do Rio de Janeiro, né? E até mesmo porque o frio que está fazendo hoje é um negócio meio diferente, porque eu, como sou carioca da gema, para show de 25 graus eu já estou de casaco, não quero nem saber. E eu lembro que uma vez um repórter ele foi entrevistar, fazer uma reportagem lá na Noruega, esses países mais evoluídos aí do norte da Europa, né? E ele foi entrevistar um cidadão que ele morava numa casa perto de um vulcão que ainda estava em atividade, aquilo podia explodir a qualquer momento. Então ele sentado assim na varanda, ele viu o vulcão ali como tivesse no Largo da Taquara, vamos dizer assim. Aí ele perguntou ao cidadão: o senhor não tem medo de morar aqui não? Um vulcão na sua cozinha? Aí ele falou assim: você tem medo de morar no Rio de Janeiro? Aí o sujeito baixou a bola, como diz no popular, né? Mas é isso, então essa doutrina maravilhosa que nos dá esse entendimento, aí é que eu digo, não é que nós sejamos melhores do que ninguém não, mas nós acabamos obtendo melhores conhecimentos, para entender melhor essas fatalidades, né? Porque às vezes a gente não entende, é que nem uma senhora aí que ela casou com um homem, e ele ficou alcoólatra, morreu de cirrose. Ela ficou viúva, casou de novo.
O segundo marido, a mesma coisa, caiu no alcoolismo. Aí ela começou a se questionar, poxa, será que eu fui dona de um alambique na outra encarnação? Mas não necessariamente, né? Então as provas vão acontecendo e nós vamos vendo na coerência da doutrina espírita, a gente vai vendo e entendendo melhor essas fatalidades da vida, né? Às vezes a gente pensa, poxa, por que um jovem daquele morreu tão moço, um rapaz tão bonito, tão forte, tão isso, tão aquilo, e morreu tão cedo? Aquela jovem, né, dançarina, bailarina, ou seja lá o que ela for, médica, né, também morreu estupidamente no acidente, a gente tinha muita coisa pela frente. E aquele idoso, né, vamos falar uma palavra mais, que às vezes fala aquele velho, né, querendo morrer e não morre, mas nós não sabemos o que leva a isso ainda que você chegasse lá para um Chico Xavier e individualmente ele te falasse, não, aquele colega ali, o problema dele foi esse, aí você fica mais conformado. Mas às vezes você não sabe exatamente o que se deu para um caso desse acontecer. Mas nós costumamos medir a justiça de Deus pela nossa régua, né? Então, eu aprendi uma coisa com a doutrina, que tudo que acontece na nossa vida tem uma razão de ser. Então, não vamos nos lamentar. Primeiro, Deus não erra, Deus é soberanamente justo e bom, e nós ainda não entendemos tudo isso. A justiça de Deus é uma, a justiça de Deus é outra, né? A justiça de Deus é baseada naquela lei que está na nossa consciência. A justiça dos homens é baseada, né, em leis feitas pelo homem, e o homem é falho, né? Eu que sou do ramo jurídico, eu posso falar isso de cadeira, né, porque eu fiz faculdade de Direito, e a gente vê umas coisas assim, né? Na passagem de Jesus, da mulher adúltera, né, que é uma das passagens mais bonitas que tem no Evangelho, que ele dá uma lição de moral naqueles fariseus, né, da época, que estavam querendo apedrejar a mulher, e ele, cadê o homem que estava com ela? Olha que absurdo, né? Tudo bem, a mulher adúltera, olha que fatalidade, como eles viviam lá. É porque o adultério é um crime que ele só pode ser praticado por um homem e por uma mulher. Ele tem uns requisitos básicos, que a gente chama de uns crimes próprios, como a gente fala no direito. Tem que haver um homem, uma mulher, tem que haver pelo menos um ato libidinoso, uma relação sexual, um dos dois tem que ser casado, e tem que haver o consentimento da mulher, senão é estupro. Então, poxa, se o homem, para praticar um crime desse, ele precisa de uma mulher e vice-versa, por que só punir a mulher? Aí Jesus fala, cadê o homem que estava com ela? Ele certamente estava naquela multidão ali, porque o criminoso sempre volta ao local do crime, né? Ele vai lá conferir. E dizem os historiadores que Jesus, quando levaram a mulher a ele, para ver se matavam numa pedrada, que estavam a lei mandava matar. Então por que eles foram perguntar a Jesus? Ele não era juiz, mas eles queriam testar Jesus. Porque se Jesus fala, matem-na, mas você falou que um pecado matar uma pessoa, não se pode tirar a vida de ninguém, só Deus pode fazer isso. Aí ele ia contra a lei de Moisés. Se ele fala, não faça nada com ela, estaria contrariando a lei do Sinédrio. Então Jesus vivia sempre lá com os fariseus tentando ele, entre a cruz dos fariseus e a espada do romano. Eles queriam testá-lo, porque se ele fala uma coisa, entrega aos romanos, se ele fala outra coisa, entrega aos... Mas Jesus, sabendo da artimanha deles, Jesus começou a escrever no chão ali os pecados que aqueles caras cometiam, né? E aí ele falou, a lei não manda matar, então matem. Mas só aquele que nunca pecou pode atirar a primeira pedra. Aí, só Jesus mesmo para falar uma coisa dessa, né? E falar com moral. Aí é isso, né? A lei do homem, ela tem essas falhas. E para vocês terem uma ideia, hoje em dia, no Brasil, nosso país, adultério não é nem mais crime. Já foi considerado crime. E eu que vivi processo a minha vida quase toda profissional, minha vida toda profissional, eu trabalhei com processo, e principalmente no lado criminal,
eu nunca peguei um processo de adultério. É difícil de fazer um processo dele. O homem vai ter a vergonha de levar esse caso a público, né? Porque ele foi traído. E a mecanismo, a logística, né, que a gente chama de flagrante, né, na linguagem técnica, é muito difícil. Então, eu nunca vi um processo de adultério. E hoje em dia o adultério não é mais crime. Você resolve na esfera civil, né? Mas lá nos países árabes ainda continua a mulher sendo apedrejada. Então, para vocês verem. Então, só para fazer esse entendimento aí de como a nossa doutrina é coerente, porque a gente se baseou num homem como Jesus, né? Que era um homem como nós, não é isso? Ele mesmo falou: podeis fazer tudo o que eu faço e mais alguma coisa, basta que vocês tenham fé, basta mais um monte de coisa, né? Mas o que Jesus quis dizer com isso é que todos somos criados simples e ignorantes e vamos evoluindo de acordo com a nossa necessidade, com aquilo que nós trazemos no nosso atavismo, em saber suportar essas provas de fatalidade, porque quando acontece com o vizinho, tudo bem, né? Você até sente pena e tal, mas quando acontece na sua casa, você, ai meu Deus, por que comigo? Não é assim que nós fazemos? Deve ter algum professor aí, a gente se porta diante da lei de Deus, que nem aquele aluno rebelde, né? Ele tirou 10? Ah, eu tirei 10. Quando ele tira 1, tira 0, poxa, o professor me deu 0. Ele não fala, eu tirei 0. Então, quem é professor já deve estar acostumado com essas coisas, né? Então, é isso, essa coerência que existe na doutrina espírita que nos dá esse entendimento, que eu ainda vou falar mais para vocês aí durante o nosso trabalho, nossa exposição. É isso que custa você entender, e principalmente se você não tiver uma doutrina como a nossa, que esclarece, que traz tudo isso, né? Eu digo isso porque eu, como falo a vocês, eu trabalhei na justiça, né? Estou aposentado agora, graças a Deus, mas eu trabalhei num cartório em que a maioria era espírita. Nós tínhamos 12 pessoas, 8 espíritas. Nunca vi em lugar nenhum, nenhuma comunidade, por menor que fosse, essa maioria, né? E pessoas que trabalhavam mesmo em seus centros. E o nosso juiz era simpatizante. Como a gente trabalhava com a miséria social, ele espalhava na sala de espera mensagens de Dalai Lama, André Luiz, Joana, Emanuel. E nós tínhamos um guarda municipal lá que prestava serviço para nós. Ele era daqueles evangélicos, que a gente chama de convertido. Convertido, que os próprios evangélicos chamam assim, é aquele sujeito que fez um monte de bobagem na vida, de repente ele recebe aquele chamado, vai para uma igreja dessa, ele fica piegas, ele fica com querendo passar essa mensagem para todo mundo e convencer que a religião dele é que é melhor. Aí teve um dia que nós estávamos saindo, aí ele me chamou, tinha uma mensagem assim na parede, uma daquelas mensagens que o nosso juiz colocava lá, de autoajuda, vamos dizer assim, né, de Joana, de Emmanuel. O rapaz ficou extasiado, sabe? Ele lendo aquilo ali, eu falei assim, caramba, vai dar ruim. Aí ele me chamou, olha só que mensagem linda essa mensagem aqui, cara, que coisa profunda. E o cara ficou extasiado. Aí eu olhei lá, Emmanuel, quem é Emmanuel? É o mentor espiritual do Chico Xavier. Também eu joguei de primeira, não dei tempo nem para ele pensar. Aí foram aquelas caras e bocas. Porque se eu falo para ele, vem aqui ler essa mensagem do Espírito Emmanuel, ele vai de retro. Mas como ele leu, por livre e espontânea vontade, sentiu, né, que a mensagem é bonita mesmo, né? Então aí ele falou assim, engraçado, depois de um tempo ele conversando muito comigo, ele falou assim, eu pensava que vocês espíritas só tratava de misticismo. Para mim o espiritismo era uma macumba light. Mas vocês estudam muito, porque você fala muita coisa de história, de não sei o que. Não, nós fazemos curso, nós fazemos encontro, seminário, até que o Kardec falou, né? Espírita instruí-vos. Então é isso que nós temos que ter com as pessoas lá fora, porque o próprio Chico Xavier ele falava o seguinte, você não deve violentar a consciência de ninguém. É melhor você ter um bom católico, um bom protestante, um bom umbandista, do que ter um mau espírita. Se ele quer seguir aquele caminho, deixa ele seguir lá, né? Até porque o Chico Xavier era a essência que a gente conhecia de espírito encarnado aqui entre nós, né?
Então, é isso, nós temos que ver essa coerência que existe dentro da doutrina espírita e aproveitar isso. Eu, particularmente, quando me acontece alguma coisa de não deu certo para mim, eu já não me lamento tanto como me lamentava antigamente. Poxa, espera aí, alguma coisa de errado eu fiz. Se não fiz nessa, eu fiz nessa outra encarnação. Então, eu parei de me lamentar. Eu era uma pessoa muito resmungona, né? Minha mãe falava que eu tinha espírito de velho. Isso quando eu era criança, ela já falava isso, né? Se ela fosse viva hoje, não sei como é que ela ia me tratar, né? Mas, por falar da minha mãe, eu venho de uma família muito grande, né? Minha mãe só teve 11 filhos. A minha mãe, quando terminava de dar banho no último filho, o primeiro já estava sujo de novo. Então, nessas famílias assim, o que acontece? Era um negócio muito diferente, meus irmãos eram diferentes um do outro, um quase não falava com o outro, sabe? Esse aqui se dava bem com aquele ali já não se dava muito bem. E eu tinha desses 11, eu sou o 10º, abaixo de mim só tinha o caçula. Então eu era criança e meus irmãos já adultos, né? E eu não entendia muito o comportamento deles assim, né? Só para vocês terem uma ideia, quando meu irmão mais velho casou, sabe aquele garotinho bonitinho que leva aliança no altar? Era eu. Era uma criança e já estava casando. Então, o que acontece? Nessas famílias assim, os mais velhos cuidam dos mais novos. E eu tinha uma irmã, que cuidava de mim. E ela tinha uma mediunidade muito apurada. Aí aquilo que eu falei para você, eu já dei um spoiler para ela já está sabendo, mais ou menos. Então, essa minha irmã, ela me tratava assim como um filho, ela tinha muita afinidade comigo, aqueles laços espirituais que eu só vim entender aqui na doutrina, né? Até mesmo porque essas diferenças que havia na minha família, eu também só vim entender com a doutrina espírita, quando eu passei a estudar a doutrina, que naquela época eu via aquela visão romântica, né? E veio meus irmãos tão diferentes. Essa minha irmã teve um detalhe interessante, que tem a ver com a fatalidade, porque o Espírito Miramês, ele fala que nós recebemos as nossas missões antes de reencarnar, e muitas vezes nós chegamos aqui por problema de livre-arbítrio, né, que o livre-arbítrio é sempre respeitado, como eu estava falando com vocês, é um planeta de provas e expiações, às vezes você pede a fortuna e chega aqui, não sabe lidar com essa fortuna, né? E às vezes você pede até a miséria e não reclama da miséria, porque depois de encarnado você esquece do que você pediu lá em cima, você tem uma noção, né? Então, nós temos um laço muito forte, e essa minha irmã, ela falava assim, ela tinha uma mediunidade muito apurada, a minha mãe não gostava muito, que ela falava um negócio de morte nela. Quando eu morrer, quando a senhora morrer, não fica falando essas coisas aqui não. Ela falava disso com muita naturalidade. Aí, qual foi a fatalidade dela? Ela praticamente me criou, ela falava assim para mim, quando eu morrer, tudo que eu tiver vai ficar para você não deixa ninguém pegar nada, tudo que eu tiver é seu. E, porque ela cuidava de mim desde pequeno, e ela falou isso, né? Tudo bem, ela falou e tal. Então, o que aconteceu? Ela morreu de acidente de automóvel, ela saiu do trabalho, à noite, vinha na carona, um acidente bobo, sabe? Uma batida tão leve, mas ela bateu com a cabeça ali o Fusca, tinha um negócio para você segurar a mão ali na frente, ela bateu com a cabeça ali, não houve sangramento, não houve nada, tudo bem. Aí falou, poxa, que fatalidade, mulher nova, bonita, ela tinha 29 anos, cheia de vida e tal. E ela tinha um cordão muito bonito, de ouro, a medalha vinha aqui no meu umbigo. Ela falou, esse cordão você fica para você, tá? Quando ela fez esse cordão, eu usava aquele cordão, ia jogar futebol com ele. Hoje em dia, se você fizer isso, perde no primeiro sinal fechado, né? Mas naquela época a gente podia andar com essas coisas assim. Aí, ela sofreu esse acidente à noite, né? Passou. Aí, numa sexta-feira à noite, no sábado nós fomos à delegacia. Aí o rapaz, eu estava até falando ali com a Fátima sobre isso, entregou a bolsa dela praticamente vazia. Aí nós achamos aquilo estranho, né? Poxa, sexta-feira, não tinha nada na bolsa dela, ainda mais bolsa de mulher, vocês sabem como é que é, né? Está sempre recheada, né? Aí a princípio, até senti falta do cordão, tudo bem. Na hora do enterro, chegou um cara para mim, que eu nem o conhecia, era amigo dela, aí falou assim, você é aquele irmão que ela cuidava, né? Não sei o que. Eu falei, sou eu sim. Na época que ela desencarnou com 29 anos, eu tinha 17, eu já era um
um jovem, né? Tempo bom. Aí ele falou assim, eu tenho um negócio aqui para te dar. Eu falei assim, meu amigo, deixa passar esse aí, depois eu falo contigo. Eu esqueci, fui para casa, né? Nem depois do enterro. Aí ele pegou meu irmão mais velho e falou assim, vem cá, a sua irmã esteve lá sexta-feira com a gente, nós estávamos no bar assim, ela me chamou no canto, aí falou assim para mim, olha, tirou esse cordão, botou no meu pescoço, você entrega esse cordão ao meu irmão, eu não volto mais aqui. E não voltou mesmo. E eu nem conhecia esse rapaz. Eu conhecia muitos amigos dela, mas esse cara eu não conhecia, não. Não sei nem se era namorado dela, o que era. Aí meu irmão me entregou o cordão, fiquei. Então, essas fatalidades, que então o negócio, ela tinha uma mediunidade muito apurada. E o Miramês fala isso, que às vezes, dependendo, o espírito, ele pressente aquilo que vem para ele. Agora vai depender do seu grau de mediunidade, né? Eu, como a gente fala vulgarmente, eu sou um médio de pedra, eu não tenho nada dessas intuições, né? Mas eu senti que ela fez isso, né? Então, essas coisas assim, quando acontecem com a gente, nós sentimos mesmo, né? E vocês devem conhecer algumas histórias parecidas por aí. Então, vamos em frente. Então, o que acontece? Isso, como acontece conosco, nós trazemos essa missão, a nossa missão é mais restrita, né? Agora, imagina uma missão de Chico Xavier, o homem que veio ao mundo para fazer o que ele fez, a Madre Teresa de Calcutá, Kardec, né? A missão deles, as missões deles são mais relevantes, porque certamente são espíritos mais preparados, né? São espíritos que podem suportar aquilo que eles suportaram, tá certo? E a fatalidade para eles corre de uma maneira diferente, até mesmo porque o próprio Chico, ele falou que ia desencarnar num dia que o Brasil estivesse feliz, não é isso? Aí ele desencarnou no dia que o Brasil foi campeão do mundo. Poxa, no país do futebol, você não quer felicidade melhor para o povo, de um modo geral, né? Do que isso, né? Aí todas as torcidas juntam ali aquela festa, né? Então é isso. Então, às vezes não, geralmente o espírito superior, aí existe uma gradação, né? E a missão que nós recebemos lá em cima, a nossa missão é tão importante quanto a deles, porque nós estamos num grau de evolução menor. Eu gostaria de ser que nem um Chico Xavier, né? Pô, fazer o trabalho que ele fez, que coisa bonita, né? Mas eu, Evandro, eu ainda não tenho essa capacidade. Meu espírito não suportaria passar por o que ele passou, certo? E nem eu tenho condições morais de fazer o que ele fez, Divaldo, Bezerra de Menezes e outros, né? Até trazendo aqui para o nosso Terra a Terra, né? Eu vejo lá no nosso centro, no CELD, a gente admirava muito o Altivo, o fundador da nossa casa. Ele tinha uma mediunidade espetacular, ele era aquela pessoa que estava sempre ali orientando a gente, tá? Um sujeito maravilhoso, entendeu? Ele é aquele grupo que fundou a casa com ele, né? Já desencarnou quase todo mundo. E os que não desencarnaram estão até afastados, que já estão muito idosos. Então, o que acontece é isso, né? Cada um, como a gente diz no popular, os jovens falam muito isso, né? Cada um no seu quadrado. Por quê? Se eu pedisse uma missão dessa, eu não ia conseguir cumprir, certo? Porque o meu espírito ainda não está preparado para isso. Nós somos criados simples e ignorantes, com um princípio inteligente, evoluímos. Jesus, como nós, foi criado simples e ignorante. Só que há 5 bilhões de anos atrás, Jesus já fazia um planeta, nós ainda não aprendemos a fazer uma ciclovia, porque faz, ela cai. Então, o que acontece? Mas vocês não se espantem com isso, não, que esse tempo é muito relativo. Sabe? Quando a gente fala 5 bilhões de anos, pô, você fica... então você que esperar 5 bilhões de anos para fazer alguma coisa de útil? Não, não é isso não. Nessa encarnação mesmo, vocês já podem fazer. Mas dentro daquilo que vocês foram preparados. Nós temos a nossa missão, as nossas missões aqui. Então, mesmo no âmbito da sua família, quem vem aqui para o centro trabalhar, faz um trabalho qualquer aí, o rapaz que cuida do som, ela que está aqui na mesa ajudando, todos somos importantes, é que nem aquele caso da orquestra, né? O triângulozinho que o sujeito bate lá é tão importante como aquele piano de cauda, como aquela harpa, tudo é o conjunto da coisa. E é um negócio tão interessante que a gente aprende lá no livro da Gênesis, que teve um matemático aí, que ele descobriu por cálculos matemáticos, eu não lembro o nome dele, se é o Kepler, isso não importa, né? Porque a gente se prende muito a nome, né? E às vezes o nome não é o mais importante, é o que ele fez.
ele descobriu por cálculos matemáticos que o nosso sistema solar ainda tinha mais um corpo celeste. Não sei se era Plutão, que o Plutão dizem que não é planeta, que é asteroide. Eu sei que o importante é que ele falou o seguinte: pelos cálculos matemáticos, ele, naquela parte da gênese da ciência, eles colocam isso. Se não houvesse aquele corpo celeste ali, que estava faltando, que os telescópios ainda não tinham alcançado, naquela época dele, né? Hoje nós temos até o Hubble, né? O outro telescópio mais poderoso ainda do que o Hubble, que já capta coisas maravilhosas aí pelo universo de meu Deus. Ele falou que se não houvesse aquele corpo celeste ali, o universo estaria em desequilíbrio. E Deus fez o universo em equilíbrio. Olha só a capacidade do sujeito. E mais tarde foi descoberto esse corpo celeste. Se não me falha a memória, é o Plutão. Não tenho muita certeza não, que eu não sou versado em astronomia. Mas veja bem aonde chega a inteligência do homem, né? Então é isso que nós temos que ter, essa capacidade. Então vamos voltar aqui para a nossa fatalidade. O que nós devemos fazer? Nós, não estou dando conselho não, tá, gente? É baseado no ensino dos Espíritos. Nós não sabemos o que nós temos pela frente, até porque nós temos o esquecimento, tá certo? Então, o que o Evangelho manda você fazer? Fazer o bem sem olhar a quem? Fora da caridade não há salvação. Não foi isso que o Kardec simplesmente ensinou a gente? Espírita, instruí-vos. Por que o meu amigo lá ficou tão admirado de eu ser espírita e falar tanta coisa para ele de conhecimento que ele falou, ele mesmo falou, né? E ele ficou extasiado com a mensagem do Emmanuel, e ele não sabia que a nossa doutrina levava a esse estudo todo, porque eles leem a Bíblia de cabo a rabo, né? Estudam lá a maneira deles, mas... Então, fazer o bem sem olhar a quem, porque você vai fazendo o bem, você corta muito mal que viria no seu caminho, muitas fatalidades você vai evitando. Tá? Só em você vir aqui para casa trabalhar, ajudar as crianças ali, ajudar na evangelização, já é alguma coisa, porque quando eu tive lá, que eu fui fazer o trabalho com a irmã Sheila, lá no nosso centro, cheguei lá, aquelas crianças chamam autistas, né, especiais, cada vez dá um nome diferente, eu não sei qual é o nome correto, nem me prendo muito a isso, eu falo lá com a psicopedagoga, poxa, antigamente era... especial, depois necessidade especial. Agora voltaram a falar deficiente, que eles usam uma sigla PDC, não sei o quê, PCD, ainda bem que eu tenho assessoria aqui. Esse D é deficiente. Poxa, mas não era proibido falar deficiente? Eu fico meio chateado, porque às vezes eu posso falar uma palavra aqui, eu falo assim, desde que você fale com respeito, não tem problema nenhum. Então me embatucava muito com isso, mas eu me valia das colegas lá, que são profissionais da área, né? Eu estava ali de voluntário. Aí eu escrevi para o plano espiritual, poxa, que negócio é esse? Eu estou aqui meio embatucado com esse negócio. Tá? Aí ele falou, você continua no seu trabalho, continua ajudando. Todo o trabalho que você fizer na casa, isso serve para vocês também. O importante é ter boa vontade. Se você tiver boa vontade, já é meio caminho andado. Se você continuar, mesmo com boa vontade, você não se sentir bem, você pede para sair e vai trabalhar em outro lado. Entendeu? Mas o importante é boa vontade. Então eu fiquei meio embatucado com aquilo. Aí, a gente fazendo todo esse trabalho, eu tenho certeza que muita coisa que vem a acontecer de mal para a gente, esse mal vai ser cortado. Mas, se você, numa determinada hora, usar o seu livre-arbítrio para sair da linha, pode crer que você vai levar uma trombada ali na frente. Por isso é que eu digo a vocês, antigamente eu me lamentava muitas coisas, hoje em dia eu já me conformo mais. Tá? Por quê? Porque eu aprendi com a doutrina justamente isso. Poxa, se eu não fiz agora, eu fiz em outra encarnação. E vocês devem conhecer, eu já ouvi falar na história do Saturnino. Saturnino foi um cidadão que ele reencarnou na Terra, com aquela missão dele, trabalhar no bem. E Saturnino, ele reencarnou para perder um braço, por causa de umas besteiras que ele fez no passado. Então vocês tiram a conclusão seguinte, nós estamos na nossa melhor encarnação, ali é de progresso, então a melhor encarnação é essa. Se a gente ainda está nesse planeta de prova e expiação, não estão em missão, nós devemos ter aprontado no passado. Então, esse Saturnino, ele veio, mas ele usou seu livre tanto para o bem, tá?
que ele sofreu um acidente na fábrica que ele trabalhava, foi para o hospital e ele só perdeu um dedo. E aí o médico falou para ele que conseguiu recuperar tudo e que ele não foi preciso amputar o braço. Mas por que ele conseguiu isso? Ele ficou tão feliz, porque ele já tinha essa ideia, ele evoluiu tanto nessa encarnação dele, que ele fez tanto bem, e as pessoas falavam, poxa, uma pessoa tão boa, aconteceu um acidente desse, calma, você não sabe o que ele fez, né? E ele tinha mais ou menos essa noção, porque ele evoluiu muito, né? Usou o livre-arbítrio para o bem e teve essa recompensa, e ele, com aquele sentido que ele tinha, aquela noção que ele já tinha adquirido no seu atavismo, ele ficou satisfeito. Quem é que fica satisfeito de perder um dedo? Poxa, mas eu ia perder um braço, então, mas ele tinha essa noção. E é aquilo que eu falei, nós nos portamos diante da lei de Deus, né, de uma maneira como eu falei a vocês no início, nós queremos medir a lei de Deus pela lei dos homens, pela nossa régua. Por isso nós não entendemos muita coisa. E muita coisa que acontece de aparentemente ruim é para o bem. E, opa, peguei o papel errado. Vou pegar minha cola aqui. A Joana de Ângeles, no livro Celeiros de Bênçãos, ela fala aqui, ó, desafios que a vida oferece aos transeuntes da evolução, os dramas morais significam impositivos valiosos para quem se candidata à felicidade real. E o Miramês, ele fala também, no comentário do Livro dos Espíritos, que as fatalidades de fundo moral, elas são mais difíceis de se compreender. As de fundo material, a gente compreende melhor. Por quê? Devido à nossa faixa vibratória, né? E ela continua aqui. Os transes morais, porém, são expurgadouros necessários ao homem para a sua evolução espiritual. Tá? Isso fala a Joana de Ângeles. E a Joana de Ângeles vai mais além. No outro livro, ela fala assim, como é que é? Não reclame, você está na família que você pediu, no trabalho que você pediu, convivendo com as pessoas que você pediu. Tudo isso você pediu, então não reclame. Siga em frente. E ela alerta a gente também para não ficar com essas chamadas superstições, né? Ela fica aquele negócio de você... ela diz que aqui na Terra nós temos a mania de atribuir a nossa felicidade a objetos de madeira, de metal, de formato disso, daquilo, né? A gente antigamente usava uma figa pendurada no pescoço, no cordão, tinha um pé de coelho, o pé de coelho dava sorte, né? Aí botava o pezinho de coelho ali naquele chaveiro, o cara andava com aquilo pendurado. Será que aquilo dá sorte mesmo? O coelho que perdeu aquele pé teve um azar danado, né? Mas ele está com aquele negócio aí pendurado. Então a Joana fala isso, você tem que se prender na sua fé, na sua mente, na força do seu pensamento. Isso é que vai vibrar para você poder fazer tudo o que você quer. Em termos também, né? Que nem tudo que a gente pode fazer. Porque tem aquelas coisas que são fatalismos mesmo, elas não saem do seu percurso. Um dia você vai pegar aquilo. Por quê? É que nem aquela família que fugiu da seca no Ceará, veio aqui para o Rio de Janeiro, ficou na enchente. Então essas coisas acontecem muito e nós não sabemos ainda o que dá isso. Aí, quando eu estava me formando na faculdade, o professor lá, né, no escritório modelo, preparando a parte final, ele falou assim, vocês vão ser profissionais do direito, vocês vão trabalhar com a justiça procura a verdade, e a verdade para o homem é difícil de você encontrar, porque existe muita falcatrua aí no mundo de vocês. Vocês vão ser delegados, vão ser juízes, vão ser promotores, advogados, burocracia, vocês vão trabalhar. Quem seguir a carreira, de uma maneira ou de outra, vai lidar com a verdade. E vocês não se iludam com a primeira impressão. Aí ele contou uma historinha assim, meio fantasiosa, mas que tem muito a ver com o que a gente tem em relação ali de Deus, que a gente não entende. A primeira impressão é que fica, né? Aí ele conta a história seguinte, uma mulher, ela chegou ali na praia, aí tinha um burburinho na areia, aquele monte de gente, ela não era curiosa, mas ela resolveu ir lá olhar. Ela vê a seguinte figura,
uma morena, de biquíni, deitada na areia, e o marido dela beijando a boca dessa mulher. Ela sai dizendo um monte de coisa que a gente não pode nem publicar aqui e tal. Aí chegou um cidadão e disse: olha, aquele rapaz ali é seu marido? Parabéns. Tinha uma pessoa se afogando lá no quebra-mar, maior gritaria aqui, não tinha um salva-vida para variar. Ele foi o único que teve coragem, entrou no mar, salvou aquela pessoa que estava se afogando, agora está ali fazendo respiração boca a boca com ela. Aquilo que você viu ali mudou completamente de figura, né? Então, cuidado com a primeira impressão. Assim somos nós diante da lei de Deus. Você vê aquele rapaz bonito, jovem, que morreu num acidente, aquela menina bonita, também jovem, com um futuro pela frente, e aquele velhinho lá querendo morrer, com um cheio de aparelho lá no INSS, e não morre. Tudo isso tem uma explicação, né? Por quê? Nós estamos vendo essa encarnação aqui, aquele jovem bonito, aquela jovem bonita, aquele velho doente. Mas o que esse pessoal fez na outra encarnação para ter que agora passar por isso, né? E o Espírito Sanson, ele deu uma comunicação na Sociedade de Paris, que ele fala mais ou menos sobre isso, tá? Quando a morte vem até vossas famílias, levando sem critério algum os jovens antes dos velhos, muitas vezes dizeis: Deus não é justo, porquanto sacrifica o que é forte e cheio de vida, para conservar aqueles que viveram muitos anos plenos de decepções, certo? E Sansão continua: acreditai em minhas palavras, a morte é preferível mesmo numa encarnação de 20 anos a esses desregramentos vergonhosos que angustiam as famílias honradas. É uma grande infelicidade, dizeis, que uma vida tão cheia de esperança seja interrompida tão cedo. De quais esperanças quereis falar? Da esperança da terra ou da esperança de Deus? É aquilo que eu falei, a gente tem a visão muito curta, nós não entendemos direito. Até hoje fica difícil a gente entender por que Jesus, um homem tão bom, que veio trazer tanto esclarecimento para nós, passou por que ele passou. Aquela morte, como eles chamam, no madeiro infamante, tanta decepção, tanta injustiça com ele, né? Mas ele tinha que vir para mostrar aquilo ali, que se Jesus não passasse por aquilo, não tivesse aquela fatalidade, vamos dizer assim, talvez a humanidade não desse muito valor a ele, porque nós ainda estamos nesse plano vibracional meio diferente. Eu vou abrir um parênteses aqui. Eu sei que vocês não gostam de ver novela, né? Mas tinha uma novela aí que, quando a minha sogra ficou viúva, ela foi morar com a gente. Ela gostava de ver a novela dela, né? Eu ficava lá lendo meu jornal e ela via aquela novela, era dos imigrantes italianos, e era um negócio assim mais histórico, né? Foi o cara que fazia um negócio diferente. Essa novela estava caindo da audiência. Então, o que eles fazem? Eles fazem uma pesquisa, às vezes demite o autor da novela, que o negócio deles é audiência, né? É Ibope. Aí, e procura saber por que o público não estava gostando da novela. Eles chegaram à conclusão seguinte: a novela não tinha um vilão. Entendeu? Realmente, que era um negócio histórico, até porque o vilão mesmo, que era o pai do rapaz, ficou na Itália. Então, como eu acompanhava assim de longe, a minha sogra até chegou a falar isso para mim, né, que eu não tenho muita paciência de ver novela, que a novela você vê o primeiro capítulo, depois você vai ver só o último, não mudou nada, né? Aí ele falou que não tinha um vilão na novela. Aí eles pegaram um personagem lá qualquer e transformaram aquele cara num vilão e começou a fazer um monte de besteira. Aí a novela cresceu mais um pouco. Olha só que faixa vibracional nós estamos, né? Essa atriz que está agora aí, ela deu uma entrevista muito interessante, ela que fez a vilã da novela, né? Sobre essa personagem. Então ela falou, né, que a pessoa gosta disso porque está no mundo virtual dela, não está no mundo real. Então aquilo ainda satisfaz. Ela fez uma comparação muito interessante, né? Eu achei até interessante o que ela falou. Mas o Brasil para, né? Mas que é isso. Então, como Jesus esteve aqui entre nós,
Você imagina um espírito da envergadura de Jesus ter que encarnar no planeta Terra, ter que se reduzir na erraticidade, encontrar como é que dá o nome? Um perispírito mais condizente para que possa aceitar um espírito daquele. Eu não sei nem como é que se dá isso, mas diz que ele teve que se reduzir, não sei quantos séculos no espaço, aquele negócio. De repente, Jesus sofreu mais para encarnar do que para desencarnar. Verdade é essa, né? Porque um espírito desse, para poder... A gente não sabe muito bem como é que isso funciona, né? A gente não tem um dado palpável para isso, né? Até mesmo porque vocês veem que lá na codificação de Kardec, às vezes ele faz pergunta ao espírito, o que o espírito responde? Só isso vocês podem saber por enquanto, nada mais, porque vocês ainda não estão preparados, ou vocês não têm nem no vocabulário de vocês um meio de eu explicar com a linguagem de vocês. E quando Jesus jogou o pão, que falou, um de vocês vai me trair, e caiu na frente do Judas, o Judas meio que estremeceu, né, lógico, aí ele falou assim, vá e cumpra o que você tem que fazer, cumpra o que você tem que cumprir. Judas é que tinha que traí-lo. E nós aqui na Terra ficamos malhando Judas até hoje, né? Mas Judas já reencarnou como Joana d'Arc, né? Já um espírito superior, está lá na glória de Deus, rindo da gente, e a gente aqui dando paulada no boneco do Judas, né? A gente tão... um pessoal tão ainda como nós, né? Muito atrasado espiritualmente, estamos malhando Judas, né? Então é isso, a gente não sabe o que a gente fez no passado. Andou uma época aí que estava muito em moda, terapia de vida passada, tá? Nada contra quem adote essa filosofia não, tá? Mas até uma vez, como eu lidava no meio assim, muito lá no meu serviço, eu levava essas folhinhas para eles lerem, e até pessoas que não eram espírita acabavam lendo e foi crescendo, né? Eles não entendiam muito bem não, né? Mas gostavam de ler. E às vezes me cobravam, pô, você não trouxe a folhinha hoje? Não fui no centro sábado, não peguei a folhinha. Eles me cobravam isso. Então, por quê? Eles se interessavam pelo assunto, né? Porque eles começam a ver que a nossa doutrina não é só misticismo como o meu colega lá pensava, né? Não é só uma macumba light, nem é uma macumba light, é um negócio diferente, né? E as pessoas estranham isso. Então, o que acontece nesses casos? Fica difícil de você assimilar certas coisas. Por isso que Chico Xavier falou, não violente a consciência de ninguém, né? Melhor você ter um bom católico do que ter um mau espírita, deixa ele lá. Até mesmo porque Chico Xavier passou por essa experiência. Vocês já ouviram falar do Auto de Fé de Barcelona, né? Aqueles livros que foram queimados na Praça de Barcelona, de Kardec, queimou os livros dos espíritos. O cardeal, né? Não sei qual era a hierarquia dele na igreja, chama Palau. Esse Palau que comandou aquela queima dos livros, né? Ele fez que nem uma inquisição mesmo, né? Ele botou os livros lá, aqueles carrascos foram queimar o livro e tal, como se estivesse queimando uma pessoa, né? Como fazia naquela época. Esse Palau, ele reencarna aqui no Brasil como um padre. Ele se tornou amigo do Chico Xavier, aderiu bastante à doutrina espírita, ele queria até largar a batina para seguir. O Chico falou, não, você continua aí, que como padre, você tem mais influência essas pessoas do que se eu falar com eles, porque eu sou espírita. Então você, como um padre católico, falar isso para eles, é melhor. Então, por isso que Chico tinha essa consciência, né? Chico Xavier, ele era uma figura interessante, né? Porque, por falar em terapia de vida passada, como eu falei a vocês, nada contra quem adere a isso não, tá? Mas toma cuidado se algum dia vocês se depararem com isso, porque uma vez eu até perguntei ao altivo lá no centro, quando ele ainda estava encarnado, porque aí eu falei, poxa, altivo, muita gente me pergunta, você é lá do Leão Denis, lá vocês não fazem terapia de vida passada, não? Aí o altivo falou assim, olha, se Deus te deu esquecimento, para você não vai aguentar saber certas coisas, para que fazer isso? Só por curiosidade? Mas aí ele fez uma ressalva, ele falou assim, se alguém for lá no atendimento fraterno e o doutor Herman
me soprar ali, ó, essa pessoa precisa de uma... Eu faço com muito critério, tá? E nem tudo a gente revela, mas pelo menos aquilo para que ele tenha assim, um lenitivo, né, e tal. Mas não fale sair fora, não, porque senão vai formar uma fila lá na porta do centro, vai parar lá na estação de Bento Ribeiro, tá? Aí o Richard Simonet, ele já desencarnou, acho que tem mais de 10 anos, eu lia muito Richard Simonet na revista Reformador, ele fez um comentário sobre isso. Ele falou, você já viu que as pessoas que querem ver o que fez na vida passada, elas se preocupam que se elas foram uma duquesa, uma princesa, um fidalgo, ninguém quer saber se foi uma prostituta, um ladrão, um assassino, né, que está aqui purgando isso, ninguém pergunta sobre isso. Aí ele falou, então nós não devemos, ele falou a mesma coisa que o Altivo disse para mim, se Deus nos deu o esquecimento, para que você vai mexer com essas coisas? Já pensou você descobrir que a sua mãe foi uma inimiga sua no seu passado e vice-versa, uma destruiu a outra, um destruiu o outro e agora estão na mesma família, né? Aí, ele ainda contou, ele contou que o Chico Xavier atendeu uma senhora lá e ela falou sobre isso, que ela fez uma regressão dessa e deu que ela morreu lá na arena de Roma pelo Cristo, como cristão, com aqueles leões. Aí ela falou, o senhor nunca fez questão de saber o que você foi no passado, não? Ele falou assim, não, eu também estava lá, minha filha, eu era a pulga do leão. Aí encerrou a conversa, né? Então é isso, eles falam para... Agora, sei lá, uma vez eu estava lá falando sobre isso, tinha uma pessoa na plateia que ele defendia essa tese. Aí ele... eu falei assim, olha, eu estou falando baseado no Altivo, no Richard Simonet e no Chico Xavier. Se ele gosta disso, o problema é dele, mas eu também não. E estou falando o que se passou comigo, aquilo que eu li, aquilo que eu presenciei, né, de certo modo. Agora, mais do que isso, só se Jesus baixar aqui e falar, não, vocês estão errados, né, eu tenho que fazer mesmo. Aí eu vou mudar de opinião. Mas é isso, então nós temos que ver, justamente é isso, nós temos a nossa missão, certo? Aí, como eu falei a vocês, Kardec, o espírito superior, ele recebe a sua missão, né? Ele tem mais ou menos essa noção e ele leva em frente, né? Porque, como eu falei a vocês, quando Jesus falou, vocês ainda não podem saber tudo, eu vou mandar o Consolador, o Espírito Consolador, que ficará com vocês até o final de seus dias, porque a codificação não acabou com Kardec não, hein? Ela continua. Tá? Até mesmo que o Espírito da Verdade falou para ele que ele tinha que voltar aqui na Terra para cumprir, continuar a sua tarefa e que ele iria aderir ao Espiritismo um pouco mais cedo, que ele só aderiu ao Espiritismo com 50 anos, né? Mas tudo tinha razão de ser, porque tudo isso é encadeado. E quando Jesus falou, mandarei o Consolador, não é que ele vai chegar no ano que vem, não. Ele chegou 800 anos depois. Olha quantos preparos foram feitos, quantas mudanças, quantas revoluções na Terra, né? Porque quando Jesus falou, não pensei em vocês que eu vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, eu vim trazer a guerra, Jesus estava profetizando isso, que até chegar a esse ponto, nós passaríamos por muitas guerras santas, né? Guerra santa é mole? O cara mata em nome de Deus, mata em nome de Jesus, isso não entendo. Então, mas é coisa nossa, né? Aí o outro acha que a religião dele é melhor, manda matar o outro, né? Nós tivemos aí católicos e protestantes brigando no passado por causa de religião, né? Nós tivemos a matança de São Bartolomeu, que foi um caso muito emblemático nessa briga toda aí de católicos e protestantes. Inclusive, muita gente conhece isso, que está lá no livro de história, não é invenção nossa, não. Aí você vai ver, como eu falei no início, que existe uma coerência muito grande dentro do Espiritismo, porque tudo que está na nossa vida, no nosso padrão de vida, na nossa história, você encontra respaldo na doutrina espírita. Muitas vezes você fala aqui e leva para lá e vice-versa. Aí o professor lá na escola, uma vez a menina falou que o professor foi falar de história sobre o festim de Baltazar, né, que foi um fenômeno que apareceu lá. Ele bebeu nos cálices sagrados e apareceu na parede escrito 3 palavras. Uma mão apareceu e escreveu. Aí você vai, está lá no livro dos médiuns também. Ele se refere ao festim de Baltazar.
que aquilo ali chama-se pictografia, o nome dessa tipo de mediunidade. Tem que ter médium ali no salão para poder dar fluido para fazer isso e tal. E ela disse que lá na escola onde ela estudava, o professor falou aquilo e disse que era mediunidade. A mãe dela falou para mim, eu falei assim, ele não podia falar em mediunidade na escola não, que o garoto fala em casa que o professor está falando isso, ele é de outra religião, o pai dele é de outra religião, vai lá e fecha a escola, hein? Mas é isso, porque está tudo ali nessa coerência, né? E vocês vejam uma coisa, falar nos livros de história, eu vou abrir outro parênteses aqui, né? A gente aprendeu que na nossa Inconfidência Mineira, o popular Tiradentes acabou morrendo como chefe do movimento da Inconfidência. Aí o pessoal fala, mas ele não era chefe de nada, ele segurou a bucha do canhão, aquele negócio todo. Realmente, né, o governador Valadares estava envolvido nesse movimento, tinham aqueles barões do café, da cana-de-açúcar, ricos demais, mandavam os filhos estudar na Europa, eles vinham de lá com aquelas ideias libertárias, né? Vocês vejam o seguinte, independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa, que abriu o caminho para o Kardec, e Inconfidência Mineira, aconteceu no mesmo período, 1700 e alguma coisa. Tá? Então, são espíritos que, naquele tempo não tinha internet, ninguém sabia o que estava acontecendo aqui, lá, né? Esses movimentos nasceram e frutificaram em continentes diferentes, distantes um do outro, por luta pela liberdade, questão econômica e luta contra o clero, contra o poderio dos reis, por independência. Esses espíritos nem se comunicavam, eles já descem com essa missão na Terra. Então, quando o Tiradentes morreu da maneira como ele morreu, mesmo sem ser o chefe do movimento, propriamente dito, você já ouviu falar no Anjo Ismael, é o nosso governador espiritual. Ele trabalha na espiritualidade, né, com esses espíritos de Dom Pedro II, Fernão Dias Paz Leme, está lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Né? Vocês vão lá, quem não leu, lê esse livro que é muito interessante, que vocês vão ver que a nossa história está toda ali, sob o ponto de vista espiritual. Quando o Tiradentes desencarna daquela maneira trágica, ele recebe Tiradentes lá e fala com ele, você teve que passar por isso porque você foi um inquisidor na Idade Média e mandou muita gente para a fogueira. Esse é um resgate que você tem, por isso que você passou por essa morte dessa maneira, né? Então está explicado, né? Mas só quem leu o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quem leu o livro de História Didático não vai ver com essa profundidade toda, certo? Então, aí a gente entende melhor, olha só que fatalidade. Poxa, o cara não tinha... Não, a ver com o movimento ele tinha, mas ele não era chefe realmente de nada. Segurou a peteca, morreu da maneira como morreu, esquartejado, porque era um resgate que ele tinha. Lembra que eu falei do Saturnino aqui? Esse resgate, por isso que eu digo, ó, quando você der uma topada ali, não bota a culpa no espírito não, porque você está andando no lugar errado. Mas certas coisas que acontecem com a gente... tem razão de ser, e você sabe que nós escolhemos lá em cima. Por isso aquilo que a Joana falou, né? Não reclame, porque tudo isso você pediu lá. Então aguenta aqui agora. Mas a gente, quando chega na hora, né, do vamos ver, a gente reclama, né? Até mesmo porque, se vocês forem ver, os espíritos superiores, eles assumem a sua missão. Paulo de Tarso, na estrada de Damasco, né? Senhor, o que queres que eu faça? Maria, quando recebeu aquele anjo que falou que ela iria dar a luz ao espírito do Messias, ela se ajoelhou e se entregou. Kardec, né, falou para o Espírito da Verdade, eu sei que eu vou sofrer com tanta perseguição, com isso, com aquilo, minha saúde vai ser abalada, mas eu vou seguir em frente. E o Espírito da Verdade sempre, pode deixar que nós vamos lhe ajudar. E, como eu falei a vocês, durante a Revolução Francesa, lá pelo ano de 1789, que a Revolução Francesa veio para preparar caminho para Kardec, não foi um movimento que aconteceu hoje e acabou amanhã, não. Ela se protraiu no tempo, porque na mudança do século de 1799 para 1800, houve uma reunião no plano espiritual em que apareceu ali a nata da espiritualidade, Aristóteles, Sócrates, os Césares, faraós, aquelas figuras importantes. Essa reunião, eles estavam traçando ali o plano para Kardec já reencarnar na Terra, que ele reencarnou em 1804. Então houve esse encontro de Kardec na erraticidade,
se preparando para reencarnar, com esses espíritos amparando ele, e Napoleão, em sonho, se desdobrou e foi até lá. E houve essa conversa, né? E o Napoleão, ele veio à Terra com a missão de abrir caminho para Kardec. Ele falhou pela sua vaidade, nesse particular, né? Pela sua vaidade, foi muito poderoso, se tornou imperador da França e acabou não cumprindo bem a sua missão. Mas por quê? Orgulho e vaidade. Então, essas fatalidades, elas têm que acontecer de uma maneira ou de outra. Mas, graças a Deus, Kardec, apesar de tudo, levou em frente e nos deu a doutrina espírita como Jesus prometeu. Muito obrigado a todos. Pequenininho. Parece aquele negócio do Silvio Santos. Então, dando prosseguimento à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e obtereis, item 16, preces inteligíveis. Se eu não entender o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele a quem falo, e aquele que me fala será para mim um bárbaro. Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas a minha inteligência não colhe fruto. Se louvais a Deus apenas de coração, como é que um homem do número daqueles que só entendem a sua própria língua responderá amém no fim da vossa ação de graças, uma vez que ele não entende o que dizeis? Não é que a vossa ação não seja boa, mas os outros não se edificam com ela. Paulo, 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 11. Item 17. A prece só tem valor pelo pensamento que lhe está conjugado. Ora, é impossível conjugar um pensamento qualquer ao que não se compreende, porquanto o que não se compreende não pode tocar o coração. Para a imensa maioria das criaturas, as preces feitas numa língua que elas não entendem não passam de amálgamas de palavras que nada dizem ao espírito. Para que a prece toque, preciso se torna que cada palavra desperte uma ideia, e desde que não seja entendida, nenhuma ideia poderá despertar. Será dita como simples fórmula, cuja virtude dependerá do maior ou menor número de vezes que repitam. Muitos oram por dever, alguns mesmo por obediência aos usos, pelo que se julgam quites, desde que tenham dito uma oração um determinado número de vezes em um tal ou ordem. Deus vê o que se passa no fundo dos corações, lê o pensamento e percebe a sinceridade. Julgá-lo, pois, mais sensível à forma do que ao fundo é rebaixá-lo. Capítulo 28, item 2. E agora, meus irmãos, as luzes se apagarão. É chegado o momento do passe. Os médiuns se dirigirão Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em teu nome, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. O Evangelho da noite de hoje nos traz como as palavras são importantes. Como as palavras são fonte de amor ou separação. Como podem ser flores ou flechas. O que escolheremos pronunciar? Palavras sagradas são chamadas prece. Conexão com o alto, com a divindade. Conexão que nos alivia, nos acalma, nos direciona. Palavras apenas bonitas não bastam.
repetições não aumentam a força do nosso clamor. A prece bem sentida atinge os céus, ilumina nosso ser, nos cura, nos apazigua. O valor da prece não se cobra, não se compra. O valor da prece está no aprendizado, no sentimento. Ela, a prece, tem a capacidade de transformar vidas. Cada palavra dita ou apenas sentida se torna verdadeira prece, e esse sentimento cria o amor. Sublime elevação solicitada por Jesus, elevação que nos provoca uma melhoria moral. A prece, se tornando amor, nos faz desejar que esse amor se espalhe, que chegue a todos os cantos e não se restrinja a uma só pessoa. Auxiliar quem diz não saber fazer prece é evangelizar, é levar ao próximo ao encontro do coração de Jesus. Que possamos fazer sempre a prece, que, se possível, possamos entender o louvor e o agradecimento antes do pedido, que sejamos gratos pelas oportunidades, que essas preces nos conectem a Deus. E assim, meus irmãos, que possamos manter a nossa vibração elevada, nossos sentimentos, para ouvir a mensagem do plano espiritual. Como a nossa irmã falou, a prece é uma luzinha que abrimos em nosso coração. Aliás, acendemos no nosso coração. Então, nos momentos de dificuldade, quando estivermos passando por momentos turbulentos em nossa vida, que nós paremos, acalmemos o nosso coração e o nosso ser e elevemos o pensamento ao Pai, pedindo a Ele que Ele nos auxilie nas nossas decisões, que nós tenhamos lucidez, discernimento, entendimento daquilo que podemos modificar, aceitar aquilo que não podemos e ter em mente sempre aberta, que sempre acontece alguma coisa para que a gente possa ter intuição, ter inspiração para realizar aquilo que nós necessitamos. Somos espíritos rebeldes, mas internados neste grande hospital, escola e oficina de trabalho que é a Terra, para que nós nos libertemos de velhos hábitos do passado, que nós possamos ter a companhia dos bons espíritos nos auxiliando na nossa caminhada. Porque quando adentramos na Terra, chegamos cheios de promessas, de realizações, mas com a bênção do esquecimento e com tudo o que há no planeta, vamos nos distraindo na vida e não realizamos aquilo a que nos comprometemos para realizar. Mas o Pai jamais deixa de nos abençoar e de olhar por todos nós. Então que a esperança sempre esteja presente em nossos atos, pensamentos e sentimentos, para que possamos fazer o melhor. Olhar os nossos irmãos em situações difíceis, procurar ouvir as suas dores, ter empatia com aquele que sofre
que se lamenta, deixá-lo aliviar o seu coração. E assim, meus irmãos, estamos na Terra para nos auxiliar mutuamente, para progredir e também auxiliar aqueles que estão ao nosso entorno, para que eles também caminhem, mostrando a cada um que ninguém está só. Temos amigos que vibram e velam por todos nós. Então façamos a nossa parte com coragem, com determinação, com boa vontade, mas acima de tudo com muito amor. O amor que Jesus nos ensinou a praticar. Não olhar os defeitos dos outros, mas procurar acentuar aquilo que ele traz de melhor. Porque todos nós somos falíveis e todos nós temos chances de nos levantar e caminhar. E que Deus, na sua infinita misericórdia e amor, derrame suas bênçãos de amor e paz sobre todos vós, tendo a certeza de que tudo está certo, tudo está no lugar que tem que estar e não há nada fora do contexto. E assim, meus irmãos, que sejamos felizes com aquilo que temos e somos, mas procurando a cada dia sermos melhores. Que Deus abençoe a todos vós e que a paz vos acompanhe hoje, agora e sempre. Graças a Deus. E assim, ao término de mais uma reunião pública da nossa Casa do Caminho, agradecidos imensamente por todas as bênçãos que cada um de nós recebeu na noite de hoje, que possamos levar conosco toda essa energia positiva, todas essas flores de amor que nos banharam, nos iluminaram, nos fizeram refletir na noite de hoje. Agradecidos, Senhor Jesus, pela Tua presença, pela oportunidade do trabalho, por tudo que já estava acontecendo antes de nós chegarmos e que continuará acontecendo após a nossa saída. Proteja e ampare esta casa, proteja e ampare os trabalhos dessa casa, que possamos, todos nós, imbuídos do bem, da boa vontade, darmos o nosso melhor para que tudo se manifeste da melhor maneira possível. E assim, em nome de todos os amigos espirituais do bem, em nome de Dr. Herman, Maria de Nazaré, nossa mãe, em nome de Jesus e de Deus, acima de tudo, pedimos permissão para que de nossa parte encerremos a reunião da noite de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Posso dar? Está anotado aqui. Então, meus amigos, antes de todo mundo ir embora, nós temos uns avisos, tá bom? Primeiramente, o encontro de Bezerra, dia 26/10, agora já. Então, todo mundo se organiza para não faltar, tá bom? É muito legal. Cada encontro é muito importante para a casa e para os trabalhadores e para os frequentadores, porque a gente pode dividir, compartilhar, né? Tirar nossas dúvidas. E é um estudo preparado por um ano, né? Imagina, um ano. É importante. Outro aviso muito legal é que a gente ainda tem bolsas, tá bom? A nossa Shannon está ali com as bolsas. E caso vocês queiram outras vertentes, né, que dos assistidos, tem as crianças, tem os jovens, que procurem as coordenações para buscar essas bolsas, saber se ainda há bolsas, né? Dos assistidos nós temos ali, ó, temos 4 bolsinhas para vocês, das idosas, pegarem. E demais, quem precisar do atendimento fraterno, é só permanecer no salão, tá bom? Que alguém especializado vai de encontro a vocês. Que todos possam retornar aos seus lares.
protegidos e amparados.